Olá, boa tarde. Hoje eu vim aqui para fazer uma proposta para a disciplina de Conteúdos e Processos de Língua Portuguesa, que é Contação de Histórias. Meu nome é Igor Caetano dos Santos, aluno de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás, do campus de Firminópolis. Contação de Histórias. O professor deve ser um transmissor de conteúdos, porém não como alguém que apenas transmite o conteúdo. Ele deve coordenar o processo de ensino e a construção do conhecimento, abordando particularidades e respeitando o contexto social da criança, mudar a metodologia de ensino e inovar para ter uma produção mais efetiva de conhecimento. A língua tem um papel social. Ela é usada para comunicação e registro de informações que necessita de um emissor e um receptor. A leitura e a escrita são o foco deste processo. O uso da língua portuguesa, sendo ela leitura ou escrita, propõe-se uma mudança no ensino de português. Focar nos usos sociais da língua portuguesa, a ideia central do texto afirma que é necessário redirecionar o método de ensino. Alguns métodos para aulas de português. As aulas de português elas proporcionam habilidades de falar e ouvir na contação de histórias. A gente pode ter competências de escrever nas produções de listas, bilhetes, convites e avisos. E a gente pode ter habilidade de leitura nas histórias literárias, contos, crônicas e editatoriais. O objetivo dessa proposta era ampliar a competência comunicativa de falar, ouvir, ler e escrever. O método de ensino aqui é a produção de conhecimento, a prática nas produções que promoveriam a comunicação e não só o treinamento de escrita. Pensando o professor conseguirá explorar vários métodos de desenvolver ações que melhorem o ensino da língua portuguesa e tornem mais atrativo. Na contação de histórias, é a partir das primeiras leituras, mesmo que sendo feitas de forma hipotética, ou seja, aquelas que abrem um livro e mesmo sem dominarem a leitura, são capazes de imaginar, criar histórias fascinantes que contribuem para uma escola de crianças com uma postura mais crítico-reflexiva, capaz de indagar, duvidar, comentar e discutir com o próprio texto. Aqui a gente fala na fase das crianças, que é da educação infantil, que ainda não são alfabetizadas, mas que elas já têm que ter um contato direto com o livro. Métodos e benefícios da contação de história. O contato direto com o livro desperta a curiosidade, avulsa o tato, o sentido que traz à criança o interesse de manuseá-lo. Para as crianças dessa faixa etária, temos os livros de pano, livros de borracha, que podem ser molhados, mordidos e que não comprometem a segurança das crianças. Aqui eu aproximo bem na imagem que vocês estão vendo uma criança que obviamente não é alfabetizada, mas já está com contato com o livro. Para as crianças de 3 a 5 anos, existem os livros com histórias mais cheias de sentido, contos, fábulas, com uma construção com mais lógica e talvez menos sentido. Devemos ler o livro sem encenação. O livro não deve ser transformado em teatro, não tem esse objetivo. Deve ser contado de maneira regular. Logo desenvolve um sentimento de curiosidade das crianças, que após ouvirem a leitura do livro, terão interesse em pegá-lo e descobrir o que há dentro dele, no caso das ilustrações. Olhem bem essa imagem. Os livros de literatura não devem ser fontes de moral. As histórias não foram criadas com a finalidade de desenvolver atividades ou a interpretação dos pequenos. Aqui a gente se recorda bastante das nossas aulas de literatura, quando a gente, principalmente nos livros didáticos, a gente lia uma história, se empolgava com a história e logo depois vinham as atividades. E aquilo causava uma certa descrença no aluno, porque sempre que ele lia uma história, ele sabia que ele tinha aquela parte chata, que é fazer as atividades de gramática depois. Então a gente, como nós, bibliotecários e pedagogos profissionais de educação, a gente deve incentivar a contação de história de forma que apenas traga uma ficção, um mundo novo, onde tudo que eleve a imaginação das crianças. A didática nesse contexto é altamente dispensável, pois não há espaço para o porquê ou o para quê.
Literatura não tem caráter educativo. A literatura é arte. Muito obrigado e eu encerro aqui a minha participação com a proposta para a aula de português. Até mais.